Irmãozinhos e irmãzinhas, estamos aqui de volta para trabalhar o nosso final de primeira aula, né, o nosso quinto bloco. E nós vamos falar sobre o Oriente de luz e vamos falar também de elementos de trabalho na linha do Oriente. Então, novamente, né, eu faço referência ao Mestre Pena Branca. E peço licença para ler um pedacinho também, né, dessa psicografia passada pelo Mestre Pena Branca. O Oriente luminoso é como a luz do Sol. Se o planeta gira de oeste para leste e o Sol sempre aparece no Oriente, então os raios luminosos sempre virão do Oriente. Assim, é o grande Oriente luminoso. Não diz respeito a povos orientais. Não é Oriente nos sentidos geográfico, cultural e étnico. Oriente é luz, é iluminação, é brilho, é ascensão. Então, é muito importante destacar isso. Oriente é luz, é iluminação, é brilho, é ascensão. O Círculo Luminoso do Grande Oriente é uma imensa escola iniciática para os espíritos ascensionados. Essa, sim, é uma ordem iniciática verdadeira, mas no astral, na luz viva e divina do plano celestial. É uma grande escola de aceleração do conhecimento para a atuação em diferentes dimensões planetárias. Esse círculo luminoso é sustentado por orixás e guias luminosos que não se manifestam em incorporações, pois suas funções estão ligadas à sustentação astral da religião e de suas diferentes linhas de atuação. É nessa egrégora que são concebidas as formas de atuações religiosas e são preparados os guias e protetores que atuarão nos templos através das incorporações mediúnicas. Eu destaquei, então, que Oriente é luz, é iluminação, é brilho, é ascensão. Então, essas colocações do Mestre Pena Branca nos fizeram entender por que espíritos, né, dos mais diferentes povos, das mais diferentes procedências, trabalham na linha do Oriente. Não é Oriente geográfico, não diz respeito a povos orientais. É Oriente de luz, de iluminação, de orientação. Então, as entidades que trabalham na linha do Oriente vêm desse Oriente luminoso, o Círculo Luminoso do Grande Oriente, e trazem os seus conhecimentos, as suas magias, os seus elementos de trabalho e as suas características. Então, muitos conhecimentos magísticos e espiritualistas, né, desaparecidos no plano material são preservados no astral. Eles são mantidos com essas entidades no Círculo Luminoso do Grande Oriente. O Oriente é de luz, e de orientação, de luminosidade. Cada componente da linha do Oriente guarda no astral os segredos iniciáticos do povo e da religião, né, em que ele viveu. E esses segredos iniciáticos, né, são aplicados, acredito que em parte, né, nas manifestações das incorporações do povo do Oriente. Quanto aos elementos de trabalho, alguns deles são semelhantes aos elementos das outras correntes espirituais. Ervas, flores, defumação, eles dão preferência da defumação com sálvia,
velas brancas, amarelas, lilás, verdes, pembas consagradas, toalhas brancas. Eles trabalham também com águas, como a gente trabalha com as outras linhas, água do mar, da cachoeira, de fonte, de chuva, azeite consagrado, cristais variados. E trabalho com algumas coisas específicas, como, por exemplo, gaze, esparadrapo, álcool. Eles trabalham com lençóis brancos. Então, eles precisam dos lençóis brancos, né, para serem colocados nas macas. Mas pode ser o lençol de tecido ou esse lençol de papel descartável que os médicos utilizam. E trabalham com a garrafada de ervas. Então, um tipo de garrafada que pode ser feito é com álcool de cereais, cânfora, arnica, galhos de arruda, galho de alecrim, e pode colocar guiné também. Ou outro tipo de garrafada que vocês saibam fazer e que sejam assim, antissépticas, né? Os guias da linha do Oriente, eles costumam desimpregnar muito as mãos, né, dos médiuns, né? Dentre os elementos, nós também podemos falar dos pontos cantados, porque a gente tem pontos cantados para essa linha. Tem aqueles antigos, que até falei que nós descobrimos, né, durante a nossa andança e nossa procura sobre coisas da linha do Oriente, e tem alguns que também foram passados para a gente. E por incrível que pareça, tem um ponto da linha do Oriente que foi passado pelo Exu Veludo. Exu Veludo incorporado se ajoelhou e cantou o seguinte: lá do Oriente vem a luz, lá do Oriente vem a luz, chama sagrada que orienta e nos conduz, chama sagrada que orienta e nos conduz. Ó luz divina, ó luz de Deus, ó luz divina, ó luz de Deus, luz ilumine e abençoe os filhos seus, luz ilumine e abençoe os filhos seus. Então, isso mostra que os nossos Exus também são espíritos que trabalham com a luz, né? Eles podem até atuar lá nas trevas, né? Mas em nome da luz, em nome da lei maior e da justiça divina. Então, nesta primeira aula toda, nós falamos sobre o movimento umbandista astral, sobre o círculo luminoso do Grande Oriente, falamos sobre a linha do Oriente como uma corrente de trabalho que está atuante no astral, que é só nós ativarmos, né? Que eles vêm para nos ajudar, para trazer as suas sábias orientações. Falamos sobre algumas entidades da linha do Oriente, falamos sobre as 7 linhas de Umbanda e falamos sobre as correntes de trabalho com suas legiões falanges e subfalanges, que também são chamadas de linha de trabalho, né? Falamos sobre a regência da linha do Oriente, falamos da Umbanda como religião natural, falamos sobre as noções de Oriente que nós temos, né? E falamos sobre a linha do Oriente como Oriente de luz. Eu quero reforçar para vocês, né, a participação no Fórum de Dúvidas, reforçar bastante a feitura das atividades, né, que vocês respondam às atividades, para que nós
tenhamos, né, pelo menos uma base para a emissão dos certificados de vocês, a leitura dos textos de apoio. Então, há vários textos desses de apoio, né? São textos retirados do livro A Linha do Oriente na Umbanda e do livro Os Ciganos na Umbanda. Na próxima semana, nós voltaremos com a nossa segunda aula e continuaremos a tratar a linha do Oriente. Depois, na terceira e quarta aula, nós trataremos especificamente os ciganos da Umbanda. Até lá!